Ela nasceu para ser um símbolo antes mesmo de entender o que isso significava. Em 2 de novembro de 1755, em Viena, Maria Antônia Josefa Joana da Áustria veio ao mundo como a 15ª filha de Maria Teresa, a poderosa imperatriz do Império Austro-Húngaro. Era uma criança doce, mas não particularmente estudiosa. Preferia a música e o riso às longas lições de etiqueta. Mal sabia ela que um dia o destino a colocaria no centro de uma das maiores revoluções da história. Em 1770, aos 14 anos, ela foi enviada à França para se casar com o Delfim Luís Augusto, o herdeiro do trono francês. A união não era de amor, e sim de política. Um gesto de paz entre duas potências europeias que se observavam com desconfiança desde tempos imemoriais. A jovem arquiduquesa de cabelos dourados e olhos azuis atravessou o Reno em uma cerimônia simbólica, deixando para trás seu nome, suas roupas, até sua nacionalidade. Ao pisar em solo francês, ela deixou de ser Maria Antônia e tornou-se Maria Antonieta, Delfina da França. A corte de Versalhes, porém, não era um lugar acolhedor. Era um labirinto de intrigas, fofocas e olhares julgadores. A nova princesa era vista com curiosidade e também com desdém. Afinal, era austríaca, filha de uma rainha tida como autoritária, e não falava francês com fluência. Ainda assim, Antonieta conquistava corações com sua juventude e espontaneidade. Ela dançava, ria alto e não seguia à risca as etiquetas sufocantes da corte. Alguns a achavam encantadora, outros imprudente. Com o tempo, sua beleza e carisma a transformaram numa estrela de Versalhes. Ela trazia moda, estilo e novidade. O cabelo empoadíssimo, os vestidos exagerados, os tons pastéis e as fitas delicadas. Tudo o que Maria Antonieta vestia virava tendência instantânea entre as damas nobres. Era o século XVIII, mas já se formava ali uma espécie de cultura de celebridade. As pessoas não apenas admiravam a rainha, queriam ser ela. E é aí que nasce o mito. Contudo, por trás da imagem glamurosa, havia uma jovem insegura. O casamento com o tímido e introvertido Luís Augusto não se consumou durante anos, o que gerou uma enxurrada de rumores. A corte murmurava que o casal não se entendia, que o Delfim era incapaz de cumprir seus deveres conjugais e que talvez Antonieta procurasse diversão em outros braços. Cartas falsas, caricaturas obscenas e panfletos anônimos começaram a circular, o embrião daquilo que mais tarde seria chamado de propaganda revolucionária. Mesmo assim, ela tentava se adaptar. Quando Luís XVI subiu ao trono em 1774, Antonieta se tornou rainha da França e tudo parecia possível. O país ainda acreditava na monarquia e a juventude do casal real inspirava esperança. Mas o glamour era caro, e as festas do Petit Trianon, seu refúgio particular em Versalhes, viraram símbolo de desperdício. Antonieta amava rodear-se de artistas, músicos e amigos íntimos. Lá, fingia uma vida simples de pastora, vestida em trajes campestres de algodão, cercada de ovelhas enfeitadas com laços, uma brincadeira de faz de conta que encantava uns e escandalizava outros. Enquanto o povo francês começava a sentir o peso dos impostos e o preço do pão subia, o luxo da corte parecia uma afronta. E mesmo que Maria Antonieta não tivesse real poder político, algo que muitos ignoravam, seu nome se tornou sinônimo de tudo o que havia de errado com a monarquia. Era o rosto visível da abundância em tempos de miséria. As más línguas não perdoavam. Chamavam-na de Madame Déficit, acusando-a de arruinar os cofres do reino com suas roupas e festas. Mas a verdade é que o déficit francês vinha de décadas de guerras e gastos militares, algo que a rainha pouco podia mudar. Ainda assim, em tempos de crise, é mais fácil culpar um rosto bonito do que um sistema inteiro. E Maria Antonieta tinha o rosto perfeito para isso.
Por trás da aparência frívola, existia uma mulher complexa. Amava a música, a arte, a vida em liberdade. Tinha uma doçura que contrastava com o ambiente cruel da corte. E, aos poucos, o que começou como uma curiosa princesa estrangeira tornou-se um símbolo de tudo, da beleza, da opulência, da alienação e, paradoxalmente, do medo. A França amava odiá-la e odiava amá-la. Cada gesto seu era interpretado como um insulto, cada risada como uma conspiração. Ninguém imaginava que, em menos de 20 anos, aquela menina sorridente que atravessara o Reno em um vestido de seda seria levada pelas ruas de Paris em uma carroça, sob gritos de fúria. Mas isso ainda estava por vir. Por enquanto, Maria Antonieta reinava sob luzes douradas, cercada de luxo e expectativas, sem perceber que, atrás dos espelhos de Versalhes, o povo começava a afiar as lâminas da mudança. O brilho de Versalhes começava a perder o dourado. O povo francês, exausto de impostos e desigualdade, via nas paredes de mármore e ouro um espelho distorcido de sua própria miséria. E no centro desse espelho estava ela, Maria Antonieta, a mulher que para uns era a encarnação da elegância e para outros o rosto do desperdício. Nos corredores da corte, a tensão crescia. Os nobres cochichavam, os ministros temiam, e os panfletos satíricos, os famigerados libeles, circulavam como pragas de papel. Neles, a rainha era retratada como uma devassa, uma estrangeira corruptora, uma inimiga do povo. A austríaca, diziam com desprezo, como se o simples fato de ter nascido em Viena fosse um crime contra a França. Então vieram os escândalos. O mais famoso, e talvez o mais injusto, foi o caso do colar de diamantes em 1785. Um colar tão extravagante que custava o equivalente a milhões de libras, originalmente encomendado para a amante de Luís XV. Quando a trama veio à tona, uma vigarista chamada Jeanne de la Motte fingiu agir em nome da rainha, enganou joalheiros e acabou provocando uma explosão de ódio popular. Mesmo sem ter participado da fraude, Maria Antonieta foi apontada como culpada. O povo acreditou que ela havia tentado comprar o colar secretamente enquanto os camponeses morriam de fome. A imprensa revolucionária explorou o caso com ferocidade. O escândalo correu à França como fogo em palha seca. Ela quer colares enquanto o povo quer pão, diziam. E foi assim que nasceu, ou melhor, foi inventada, a frase que atravessou os séculos. Se não tem pão, que comam brioches. Não há um único registro de que Maria Antonieta tenha dito isso, mas o rumor era tão poderoso que se tornou verdade no imaginário popular. A frase era perfeita demais para não ser usada. Enquanto isso, o país afundava em dívidas. A fome se espalhava e a monarquia, cada vez mais isolada, tentava manter as aparências. Maria Antonieta buscava refúgio em seus filhos, no Petit Trianon, e em cartas trocadas com amigos de confiança. Por trás dos vestidos e penteados exuberantes, ela se tornava uma mulher assustada. Luís XVI, indeciso e hesitante, tentava lidar com as crises políticas, mas faltava-lhe pulso. E Antonieta, impaciente, começou a se envolver discretamente em assuntos de Estado, algo que escandalizou os conselheiros. Para os inimigos, era a prova de que ela manipulava o rei. Para os aliados, era apenas desespero. Mas o pior ainda estava por vir. Em julho de 1789, a multidão invadiu a Bastilha, símbolo do poder real. As ruas de Paris ferviam e o povo marchava com gritos de liberdade. Pouco depois, em outubro, uma multidão de mulheres famintas marchou até Versalhes, exigindo pão e justiça. Quando chegaram aos portões do palácio, não pediam mais comida, pediam sangue. A família real foi obrigada a deixar Versalhes e mudar-se para Paris, sob vigilância. Era o fim da monarquia como espetáculo. O palácio, que antes reluzia sob luz de velas e ouro, tornara-se uma lembrança amarga de excessos e ilusões.
Na capital, Maria Antonieta viveu uma espécie de prisão dourada. Tentou manter as aparências, organizava pequenas reuniões, ainda vestia-se com elegância, mas o tempo do luxo havia acabado. O povo agora chamava-a de Viúva Capeto, título que negava sua realeza. Houve tentativas de fuga. A mais famosa, em 1791, foi o episódio de Varennes. Disfarçados, a rainha, o rei e os filhos tentaram escapar rumo à fronteira, mas foram reconhecidos e capturados em uma estalagem. O retorno a Paris foi humilhante. As pessoas cuspiam, insultavam, gritavam traidores. O mito da rainha fútil se transformava na imagem de uma traidora da pátria. A partir dali, a revolução se radicalizou. A monarquia foi suspensa e o rei julgado e condenado à morte. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi guilhotinado. Maria Antonieta assistiu à execução do marido da janela da prisão do templo. O som do machado cortando o ar marcou o fim de uma era. Nos meses seguintes, ela ficou completamente isolada. O Petit Trianon, as festas, os risos, tudo parecia um sonho distante. Agora sua realidade era o frio das celas, o silêncio das noites e o som das multidões gritando lá fora. Mesmo prisioneira, ela ainda era um símbolo. Para uns uma mártir, para outros um monstro. Os revolucionários precisavam de um bode expiatório final, algo que encerrasse simbolicamente a velha ordem. E assim, em outubro de 1793, Maria Antonieta foi levada a julgamento. Acusaram-na de tudo: traição, conspiração com potências estrangeiras e até de crimes absurdos inventados pela propaganda revolucionária. Nenhuma defesa seria suficiente. O veredito já estava decidido antes mesmo do tribunal se reunir. No dia 16 de outubro, aos 37 anos, Maria Antonieta foi conduzida à guilhotina. Vestia um simples vestido branco, o cabelo cortado curto, o olhar sereno. Quando tropeçou ao subir o cadafalso, pediu desculpas ao carrasco. "Perdão, senhor, não quis fazer por mal." Foram suas últimas palavras. O machado desceu e o povo vibrou como se assistisse a um espetáculo. A mulher que havia representado o esplendor da monarquia agora era apenas mais uma cabeça entre tantas. Mas a história, como sempre, não terminaria ali. A imagem de Maria Antonieta, fragmentada entre a vítima e a vilã, começava a escapar do controle da política. Nascia a lenda, uma mistura de beleza, tragédia e mal-entendidos, que o tempo transformaria em mito. A lâmina caiu, mas o mito não. Naquele 16 de outubro de 1793, quando a multidão celebrou o fim de Maria Antonieta, ninguém imaginava que a rainha decapitada renasceria, não no trono, mas na imaginação coletiva. À medida que o tempo passou, sua imagem deixou de ser apenas o retrato da realeza decadente e se tornou algo mais ambíguo, mais fascinante. Um ícone que nunca desapareceu, mesmo após perder a cabeça. Depois da Revolução, a França tentou apagar os rastros do antigo regime. Os retratos foram queimados, os símbolos da monarquia arrancados, e o nome de Maria Antonieta virou tabu. Mas a ironia é que quanto mais tentavam esquecê-la, mais ela retornava. Primeiro nos boatos, a rainha que teria sido injustiçada, a mãe que chorava pelos filhos na prisão, a mulher que até o fim manteve a dignidade diante da multidão. Histórias contadas em sussurros começaram a transformar a vilã em mártir. Nos anos seguintes, a Europa se redescobriu fascinada por ela. O romantismo do século XIX, com sua paixão por tragédias e heroínas caídas, recuperou Maria Antonieta como símbolo da fragilidade humana diante do destino. Escritores como Stefan Zweig e Alexandre Dumas retrataram-na como uma mulher dividida entre o dever e o coração, entre a frivolidade e a coragem. De repente, aquela rainha outrora odiada passou a ser vista como uma vítima de seu tempo,
uma mulher sufocada pela própria coroa. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa. Maria Antonieta foi vítima e cúmplice, ingênua e vaidosa, mas também resistente e altiva. Amou os prazeres, mas enfrentou a morte com serenidade. E é justamente essa contradição que a tornou eterna. O público nunca conseguiu decidir se a amava ou a odiava. E talvez por isso nunca tenha conseguido esquecê-la. Com o passar dos séculos, a imagem da rainha foi sendo remodelada de acordo com as modas e ideologias de cada época. No século XIX, era a Santa Real, símbolo de elegância e sacrifício. No século XX, virou ícone pop. A partir dos anos 1950, artistas, cineastas e estilistas redescobriram nela uma espécie de musa trágica. Sua silhueta, o vestido volumoso, o cabelo altíssimo, as pérolas, se tornou uma fantasia, um arquétipo de luxo e decadência. Em 1938, o filme Marie Antoinette, com Norma Shearer, já a mostrava como vítima das circunstâncias. Em 2006, Sofia Coppola transformou-a em um fenômeno de cultura jovem, colorido por macarons e trilhas de rock alternativo. Era a mesma rainha, agora reinventada como uma garota presa em um mundo que não a compreendia. E assim, Maria Antonieta atravessou os séculos, reinventando-se sem precisar dizer uma palavra. Hoje, ela é lembrada tanto em livros de história quanto em desfiles de moda. No fim, sua história não é apenas sobre o colapso de uma monarquia, mas sobre o modo como escolhemos lembrar. Maria Antonieta viveu como rainha, morreu como inimiga e renasceu como símbolo. E enquanto houver alguém curioso o bastante para perguntar quem ela foi de verdade, sua voz, suave, distante e ainda envolta em mistério, continuará ecoando por entre os salões de Versalhes e os corredores da história.